que a partir do momento que uma empresa não é boa, não está fazendo um bom trabalho em acolher a geração Z, significa que tudo que ela está fazendo de diversidade é balela e não é efetivo. Porque o processo, a dinâmica é a mesma. Você está recebendo alguém que é diferente, só que a diferença é que não tem um marcador social de geração que necessariamente tem o mesmo impacto quando a gente pensa na cor da pele, quando a gente pensa na sexualidade, na identidade de gênero, né? Então, portanto, não tem um conceito social de, é ruim você discriminar de alguma forma por causa da geração. É uma galera nova que tá entrando e bababá. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Rocket Lab e hoje eu tenho o grande prazer de poder trazer aqui para o nosso papo Renato Herman, ele que hoje é CEO e fundador, né, da Bold Minds, uma empresa incrível que ele vai ter um espaço aqui para poder falar, enfim, e aborda temas, né, extremamente importantes hoje no que tange ao mundo corporativista, e não só pela empresa hoje, mas ele vem ali colecionando, né, ali experiências incríveis, como Vetex, Pleo, Samap, e hoje aí assumindo como CEO e founder da Boomer. Seja muito bem-vindo Eu não peguei essa empresa não, calma lá. Eu não roubei essa cara, empresa. Vamos começar de novo. Cara, é no automático já, sabe? Uhum. Boa. Vou rodar a vinheta aqui de novo e a gente começa. Tá bom. Beleza? Estamos começando agora mais um episódio do Rocket Lab e hoje eu tenho um imenso prazer de poder trazer aqui para esse papo Renato Herman, ele que é CEO e fundador da Bold Minds, uma empresa incrível que vai trazer temas extremamente relevantes hoje para o nosso papo, navegando ali entre saúde mental, liderança, geração Z e principalmente diversidade, né, no mundo corporativo. E ele que vem colecionando ali, né, experiências incríveis também em Vetex, Pleo, Samap. Renato, seja muito bem-vindo à Boomer, a Rocket Lab. A gente está muito feliz de você estar aqui, tá? Perfeito, obrigado pelo convite, eu agradeço. Bom, como eu falo e aprendi com uma colega minha, é bom falar quando as pessoas querem ouvir. Então, agradeço o espaço e a oportunidade de falar. Boa. E, Renato, como eu já disse anteriormente, né, o objetivo desse nosso papo aqui é navegar entre temas extremamente relevantes, né, principalmente quando a gente olha para um cenário corporativo, um cenário onde, muito por conta de tecnologia, mudança de geração, ele vem se tornando ali um cenário bastante desafiador, né? E antes mesmo da gente começar a navegar um pouco mais dentro dessas atmosferas, eu queria entender, eu já sei um pouco do lado de cá, mas eu queria que a audiência aqui entendesse um pouquinho da história do Renato, né? Como que você chegou até a Bold, contando ali de uma maneira mais breve esse histórico seu. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Quando eu nasci, não, brincadeira, eu sou psicólogo de formação e sempre quis usar isso na minha vida. E aí eu descobri o RH, né? Contaram pra mim na faculdade que o RH era o caminho quando você não queria clínica. Eu nunca quis clínica. E aí, vamos ser psicólogo e vamos trabalhar em RH então. Perfeito. Trabalhei em RH há 12 anos da minha vida. Fiz um pouquinho de tudo nesse RH. Sou muito grata ao tempo que eu vivi em RH, aprendi muita coisa, consegui aplicar muita psicologia. E nesse mundo de RH foi o que me trouxe para fora do Brasil, que era uma das coisas que eu queria fazer, né? Eu moro fora do Brasil já faz 4 anos. Mudei para Berlim num timing maravilhoso, que foi dia 2 de fevereiro de 2020, né? Então eu tive um mês
de liberdade antes da gente ser colocado em lockdowns. Enfim, e aí 2 anos depois mudei para o Reino Unido e tô aqui no Reino Unido já faz 2 anos e meio em Londres. Enfim, Cara, uma das é uma das frustrações que eu tenho quando eu morei fora do Brasil foi não ter conhecido o Reino Unido. Imagino, assim, que o estilo de vida e a qualidade de vida aí, assim, me corrija se eu estiver errado, mas, pô, é bem tentadora, né? olha, eu acho que assim, tem como todo bom lugar no mundo, tem coisas boas e coisas ruins, né. Eu tenho a gente vai falar disso, mas eu tenho eu consegui um espaço, eu consegui conquistar o meu próprio espaço sem depender da loucura que é viver em Londres, se isso faz sentido, sabe. Quando você vai pra uma Uhum, cidade grande, e aí você trabalha desesperadoramente pra conseguir viver, porque Londres é uma cidade cara. Então eu consegui evitar algumas das coisas que se sofre nessa cidade. Mas o que eu gosto muito de Londres é que ela me lembra São Paulo, muitas vezes. Eu morava em São Paulo antes de mudar pra fora, e eu uhum. gostava muito de São Paulo. E me lembra São Paulo, porque tem um pouco de tudo, todo mundo Um pouco passa da por loucura, aqui. o caos urbano, né? Exato, o caos urbano, aquele auê todo, que é uma coisa que eu gosto bastante, então fez muito sentido morar aqui. E obviamente, em comparação com São Paulo, a qualidade de vida, claro que é melhor, assim, tem, né, segurança é muito melhor em comparação, o transporte público funciona bem, Uhum. né, mas funciona bem. Então a experiência em geral aqui é boa. O problema é que é caro, né, cidade cara pra cacete, mas tudo bem. Ainda em Mas pounds, né, en em libras, pô, dá um gostinho a Caraca, mais ba aí. mesmo em libras, a galera tá putz, mas enfim. Eh, eu trabalhando em RH, depois de trabalhar no mundo todo, ou com o mundo todo, né, com boa parte desse mundo, acho que a única parte do mundo que eu nunca trabalhei, nunca me aprofundei muito foi mais na Ásia, especificamente, e, Oriente Médio. E aí, de resto, trabalhei com o resto do mundo, né, trabalhei com um monte de gente de todo mundo. E todas essas experiências, eh, me fizeram entender que os problemas que a gente tem no mundo do trabalho é tudo igual. Eles podem acontecer por uma razão diferente, eles podem acontecer por um problema diferente, por caminhos diferentes, mas os problemas eles são muito parecidos. A gente sempre vai falar de liderança, a gente sempre vai falar de diversidade, a gente sempre vai falar de saúde mental, a gente sempre vai falar de todos esses temas, sempre, independentemente da cultura que você tá. E o meu caminho para pra ser dono do meu próprio nariz, foi um caminho meio no susto. Eu não tive essa experiência, assim, da pessoa que fez uma transição tranquila para o empreendimento e tudo mais. No meu caso foi meio que assim: "O que vai dar certo primeiro?". Eu mudei para Londres, passei por um layoff. E aí, no momento que a gente passa por um layoff, era a primeira vez na minha vida que eu tinha sido desligado numa empresa, né, imagina, nunca fui desligado, sempre tive uma carreira toda quadradinha, certinha, e agora o que que eu faço da minha vida? Inferno. Eu mudei para fora do país por um trabalho para não viver esta realidade, sabe, assim, do imigrante que vem, toma na cabeça até que ele consegue fazer alguma coisa. Eu falei: "Que inferno". Mas tá aqui, né, que eu faço com essa informação? E aí eu passei por um tempo, vendo o que ia dar certo primeiro, procurando emprego e tentando o empreendimento e vendo o que que dava, vendo o que que eu conseguia fazer com o que eu sabia. E aí essa transição de carreira acontece quando eu começo a, então, ter alguns clientes que chegaram antes de um emprego. Então é nessa hora que o universo funciona. Eu, como uma pessoa muito espiritual, o universo me colocou nos lugares que eu tinha que estar e me deu uns tapa na cara e falou assim: "Você não vai trabalhar CLT, ou o equivalente a CLT aqui de novo, para". E aí deu certo. E aí comecei comigo mesmo, né, eu comigo mesmo no meu canto, tentando vender o que eu conhecia para esse mundo. E entendi que nesse momento fazia sentido eu olhar para o Brasil, né, olhar para casa e falar o que que eu consigo fazer, o que que eu consigo trazer, né, o que que eu consigo usar da rede que eu tenho e ajudar com esse conhecimento que eu tenho, que traz um pouco mais de contexto de outros lugares. E aí chegou o momento que as coisas começaram a crescer, o que foi muito legal. E aí chegou a hora de abrir um CNPJ, né. Chega uma hora que a gente precisa oficializar as coisas, deixar o negócio um pouco mais Pagar boni os impostos, né, basicamente serve pra isso. Exato. Chegou a hora de abrir um CNPJ, para deixar as coisas um pouco mais sérias, e também para pagar menos imposto, porque vivemos no mundo capitalista, então se você tem uma empresa, você vai ter mais vantagens. E e aí, da onde vem a Bold Minds? A Bold Minds, ela vem
ela basicamente representa a minha jornada com os meus traumas e o meu entendimento no meu lugar nesse mundo. Isso é uma coisa que foi um processo muito complexo, muito interessante, porque eu sou um homem gay, então já me adiciona um marcador social ali, né, eu ganho alguns obstáculos a mais, né, do que outras pessoas. Quando eu mudei para fora, eu ganhei mais um marcador social, que é o homem latino. Muitas pessoas aqui, inclusive, que eu conheci aqui, não necessariamente me reconheciam como um homem branco, que foi muito interessante, esse processo de entendimento da minha identidade. E eu tenho TDAH, o que no Reino Unido é considerado uma deficiência. Então eu ganhei um terceiro marcador social, que é a neurodivergência, né, e aqui é atrelado a uma deficiência também. Então tudo isso foi me colocando ali num lugar onde eu comecei a entender por que que eu sentia uma sensação de inadequação, por tanto tempo na minha vida. E essa sensação de: "Eu não tenho muito lugar não". Todos os lugares que eu vou sempre tinha uma coisinha esquisita, sempre tinha um sentimento ali de: "O "Que que tá acontecendo?". Por muito tempo eu tive muita raiva do mundo. Cadê o meu lugar? E aí eu entendi que na real eu tinha que criar meu próprio lugar. Essa era a verdade, a mensagem, o aprendizado era esse. E aí a Bold Minds veio, porque pra gente conseguir mudar essa máquina que tá enferrujada do mundo do trabalho, a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem, a gente tem que ter força, a gente tem que ser bold, né. Porque a máquina que a gente tem, e aí eu gosto de fazer uma comparação, que não é um exemplo meu, é um exemplo de um cara que eu respeito muito, chama doutor André Fusco, médico do trabalho, psicodinâmica do trabalho, incrível, faz um trabalho incrível. E ele fala o seguinte, ele fala que, eh, a gente tá preso nessas falácias do mundo do trabalho, nessas crenças, e a gente tem dificuldade de abrir mão dessas crenças. A gente tem muita dificuldade de abrir mão dessas crenças. E aí o exemplo que ele compara é o seguinte, lá na Revolução Industrial, quando a gente começou a trabalhar desse jeito que a gente conhece hoje que é trabalho, né, quando a primeira versão disso tudo, a gente não tinha o conceito social de criança. Criança é um conceito social que existe faz pouco tempo. E aí quando você tem naquela época da Revolução Industrial, o que que acontece? O trabalhador trabalhava muito, quanto mais pessoas trabalhavam na família, mais dinheiro trazia, portanto você tinha mais valor. E aí o que que acontecia? Trabalho infantil, os pais traziam as crianças. E aí o que que era? Putz, mostrar o filho cheio de graxa, todo esbagaçado de trabalhar, era orgulho, né, porque olha só, estou participando aqui dessa da economia, estou fazendo aqui, estou provendo pra minha família e tem aqui a minha família também, então estamos aqui sendo alguém de valor. O que acontece se a gente fala com essa pessoa da Revolução Industrial e fala assim: "Meu querido, você sabia que hoje, no futuro aqui, é ilegal esse negócio de criança trabalhar?". Não é legal, né, a gente descobriu que não é legal, por vários motivos. E aí, o que muito provavelmente o ser humano responderia não é do tipo: "Nossa, poxa menino, espera aí, deixa eu entender". Não, a resposta do ser humano ia ser algo no sentido: "Não é problema meu se as crianças do futuro são vagabundas, entendeu? Meu filho vai trabalhar". Quando a gente traz isso para hoje, quantas pessoas hoje no mundo, nessa grande máquina que é o mundo do trabalho, que acham que o filho tem que estar trabalhando? Não necessariamente estou dizendo que as pessoas querem fazer trabalho infantil, mas o que eu estou dizendo é quantas pessoas ainda estão presas a essas crenças, porque elas têm medo de mudança, porque elas não querem mudar, porque é confortável, seja lá qual for a razão. E aí se a gente pensa nessa máquina do trabalho, ela tem várias engrenagens enferrujadas, né, várias engrenagens enferrujadas. E várias coisas que não funcionam mais. E aí as pessoas perdem os dedos, os braços, nessas máquinas, e aí elas são culpadas. Você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado. Você não pode deixar. Você não pode que isso aconteça. E aí, quando um ser humano fala assim: "Mas por que que a gente não atualiza essa máquina para uma coisa mais segura?". Veja só, que coisa inesperada. Ó, e aí: "Não, imagina, não é sempre assim, é assim que foi e funciona. Você que tem que saber usar essa máquina melhor". Só que eu nunca fui de usar a máquina do jeito que ela é não. E aí, eu decidi que estava na hora de eu comprar as brigas, entendeu? E querer fazer algumas mudanças e mudar essa máquina que está enferrujada. Troubled Minds vem dessa coragem de querer mudar as engrenagens enferrujadas das máquinas de trabalho, para que as pessoas tenham uma experiência melhor no trabalho, né, para que elas possam ter uma experiência com saúde mental melhor, para que não seja horrível, né, para que as lideranças que são escolhidas para os papéis de lideranças, elas sejam
pessoas que estão prontas para isso ou que querem fazer isso, e não um ser humano que eu simplesmente enfio nesse papel, porque é quem tem, mas eu faço uma escolha melhor, porque se eu escolho a pessoa que não tem, ou que não é bom em liderança, não tem treinamento, desenvolvimento de liderança que eu faça e vá resolver, né. Então, e também o terceiro lugar da Bold Minds fala sobre gerações, porque conecta diretamente com diversidade, que diversidade é um tema que não me escapa e eu não tenho o privilégio de ignorá-lo, porque faz parte da minha vida, tá ali na minha frente. Então, as gerações é uma forma que eu entendi e me identifiquei. Por quê? Eu sou millennial, eu vivi muito parecido quando eu entrei no mundo do trabalho, né, essa realidade de todo esse estigma, todo esse preconceito, e eu tô usando a palavra preconceito de propósito. Todo esse preconceito, todo esse estigma que é colocado em cima de: "Ai, você é a geração Z? Ai, você é millennial. Ai, você não quer nada com nada, você quer tudo dado na mão e nã-nã-nã". E aí eu entendi muito disso, porque a discussão sobre gerações, ela também é uma discussão sobre diversidade. Ela é uma discussão sobre preferências diferentes, crenças diferentes, pessoas que cresceram em épocas do mundo diferentes, que têm necessidades diferentes. E, portanto, agora a gente tem no mercado de trabalho, pela primeira vez, um monte de geração vivendo junto, de 4 a 5, dependendo das empresas que você trabalha. Se Matusalém está lá liderando a sua empresa, você tem a quinta geração, mas, né, em geral são 4. E aí o que que acontece? A geração Z é a nova geração que está entrando, obviamente, só que essa geração ela deu mais um passo para frente em tudo isso que que não é novidade, tá? Que a gente sempre vem falando que a gente quer no mundo do trabalho. Eu tenho certeza que se a gente perguntar diversidade é importante? É. Sustentabilidade é importante? Claro, a gente não quer que o mundo pegue fogo e todo mundo morra, né? A gente quer continuar vivendo nesse mundo. Poxa, a liderança boa é importante? É. Desenvolvimento de pessoas é importante? Claro que é. Cuidar do ser humano é importante? Opa, com certeza. E o que a geração Z traz, eles cresceram ouvindo isso. Eles cresceram vendo os pais sofrendo pelo trabalho. Eles cresceram passando por uma recessão, e aí parte da vida adulta desse ser humano ou do final da adolescência foi numa pandemia, né, então eles passaram por situações que são geracionais, traumas geracionais que mudam a maneira de como você se relaciona com o mundo, né, a geração Z entende relacionamentos não só presenciais, mas também online, é uma coisa meio misturada ali, né, eu ainda tive um pouquinho, bem pouquinho, do offline. A geração antes da minha, a geração X, tem mais essa diferenciação na vida adulta, né, Uhum. do antes e do depois. A geração Z não, eles cresceram nessa coisa nativa online. E Eles aí nem isso imaginam, né, uma comunicação por carta. Eu também não, assim, sou geração eu acho que eu sou millennials também, não vou, né, denunciar a minha idade aqui, mas, pô, se for parar pra pensar, né, o espectro de tempo, alguns exemplos, né, que me assustam bastante. O espectro de tempo que pendrive, por exemplo, foi ativo, cara, foi muito curto. Então, assim, você tem exato. ali o CD, né, que você queimava o CD ali no computador, Emule, Limeware, com mais 32 vírus que você baixava junto, e aí você sai Uhum. disso para um pendrive que revolucionou, mas logo depois entra smartphones que tira pendrive, aí entra nuvem, isso a gente está falando no espectro de quê? 10, 15 anos atrás, né? Então, assim, Uhum. não é uma amostragem muito grande. Exato. Inclusive, muita gente da geração Z quando faz o sinal de telefone, alguns deles fazem assim, eles não fazem isso. Cara, olha que Porque bizarro isso. quem faz isso mais agora, né, sabe, assim, porque o telefone pra eles é o celular, Uhum, né, não tem total. né, e até em casa às vezes é um negócio assim, né, não é nem assim. Uhum. Eh, mas dada todo esse estigma em relação à geração Z, e aí entra o terceiro pilar, então voltando sobre a Minds, de ajudar as empresas a se prepararem para receber essas pessoas, mais do ponto de vista de liderança e mais do Perfeito. ponto de vista de engajamento e o que eu faço, como eu resolvo, como eu converso, né, do que contratação ou enfim. É mais nesse sentido, é mais no sentido de acolhimento dessa geração, porque na verdade o que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte, que a partir do momento que uma empresa não é boa eh, não está fazendo um bom trabalho em acolher a geração Z, significa que tudo que ela está fazendo de diversidade é balela e não é efetivo. Porque o processo, a dinâmica é a mesma, você está recebendo alguém que é diferente, só que a diferença é que não tem um marcador social de geração que necessariamente tem o mesmo impacto
quando a gente pensa na cor da pele, quando a gente pensa na sexualidade, na identidade de gênero, né. Então, portanto, não tem um conceito social de: "Ai, é ruim você discriminar de alguma forma por causa da geração. Ah, é uma galera nova que tá entrando e blá-blá-blá". E aí, se onde você pode, entre muitas aspas, discriminar, você vai esbagaça em cima, isso significa que, putz, a galera que faz parte do grupo, se eu representar a nossa empresa, está com possível perigo. Significa que a transformação interna não aconteceu, o compromisso com os temas de diversidade, de cuidado do ser humano, eles não são genuínos, né, eles não acabam não sendo genuínos, porque quando ele é genuíno, você entende a importância de ouvir, conhecer, receber uma pessoa, perguntar, entender da onde vem as preferências desse ser humano, por que esse ser humano tá aqui brigando tanto, seja por uma coisa que eu não tô acostumado a brigar, que eu não sabia que eu podia brigar. E eu gosto de falar que a geração Z, ela representa e tem coragem de fazer tudo aquilo que a gente não tem coragem de fazer e que sempre quis fazer. E a gente se incomoda, claro. Principalmente a geração X se incomoda, que é uma geração que Uhum. tá ali tendo que lidar com um nível de sofrimento muito grande, porque ela, vem logo depois de uma geração que não sabia que podia ser feliz no trabalho, né, porque a galera que é baby boomer não sabia muito bem que existia o conceito de felicidade atrelado à vida. Eu trabalhava para me aposentar e aí eu ia ser feliz, e aí eu ia poder aproveitar a vida. As gerações vêm mudando esse conceito, se a gente pensa na geração Z, é o máximo que a gente tem até hoje em relação a isso, que eles descentralizam o trabalho, né, eles tiram o trabalho do centro, eles tiram essa prioridade que o trabalho tem na vida. E e isso muda, isso assusta, claro que assusta, porque essa centralização do trabalho é uma ferramenta muito poderosa para as organizações poderem, eh, ter mais trabalho, ter mais produção, Uhum. ter mais gente fazendo coisa. E essa geração que chega e fala assim: "Eu não estou interessado em me esbagaçar desse jeito". Atualmente, economicamente, a possibilidade que alguém da geração Z tem de conseguir comprar uma casa ou um carro é quase remota, em comparação com outras gerações. E para eu chegar lá, essa geração fazendo as contas ali, eles olham e veem o sofrimento que as pessoas passam, o tanto que elas tiveram que abrir mão da própria saúde mental, saúde física, vida social e tudo isso para conseguir atingir esses objetivos, eles vão falar: "Gente, isso não, vocês estão há 10 vocês é terapia, é remédio, é psiquiatra, isso não tá fazendo não, a conta não tá fechando ali galera, não tá. Conexão, a conta não tá fechando". Então é uma mudança muito difícil para o mundo do trabalho, para quem Uhum. cresceu entendendo que o trabalho era a vida, que o trabalho é o centro. É muito difícil, é muito difícil. E não quer dizer É. que essa geração não quer trabalhar, só quer dizer que o conceito de propósito dessa geração, ele é diferente. O trabalho, ele faz parte da vida, ele faz parte. Só que se tem algo que está relacionado a algo que eu acredito, eles vão se esforçar, eles vão trabalhar também, tanto quanto todo mundo. A Uhum. diferença é que pra chegar lá não são mais são caminhos novos e quem tá hoje nas empresas não conhece e não tá tão interessado em descobrir. E é aí que eu entro, pra ajudar essa galera a descobrir e falar assim: "Gente, vamos, só vai por aqui. A gente não precisa sofrer tanto". Um exemplo, eu estava conversando com uma head de RH, e aí ela estava falando: "Ai, porque a geração Z não escuta ninguém nas empresas. Ai, não escuta. Ai, essa galera não tá interessada em nada". Aí eu falei: "Beleza. Me dá um exemplo". Aí o exemplo foi: "Ah, então, essa pessoa que é da geração Z veio me procurar para falar que não recebeu o feedback de desempenho do líder, não teve um feedback". Achei estranho, falei: "Nossa, esse líder ele geralmente é tão, né, tá sempre lá, sempre faz a parte dele, deixa eu ir lá conversar e entender". Conversou com o líder e falou: "Não, eu dei o feedback, tá aqui ó". E ela falou: "Ai, porque ele não recebeu o feedback". Eu falei: "Calma lá, vamos lá, fiz algumas perguntas. A mensagem que foi dada foi positiva? A pessoa que recebeu o feedback entendeu que era uma conversa de feedback? A pessoa concordou com a mensagem no final? Entendeu o que estava sendo falado? Tá claro que aquilo, é, não sei". Eu falei: "Então, isso que você tá me explicando não é um problema da geração Z, é um problema que eu trabalho em RH desde que eu comecei a trabalhar em RH, não tem nada de novo aqui também. Mas, por quê? Porque vira um tema do momento, a galera já atrela isso. Então a galera perde o filtro de falar: "Espera, qual é o problema que eu tô resolvendo aqui?". E falar: "Ah, não, é geração Z". Nessa loucura do trabalho, esses atalhos que a gente encontra, é mais fácil de eu atribuir, porque eu atribuo uma coisa a outra, eu elimino 2 horas de pensamento, já tá ali,
é porque a geração Z, eles não escutam, não fazem nada realmente, esse é o problema, acabou, beijo, tchau, obrigado. Poxa, que difícil, né, viver assim. Caraca, é uma pessoa esse tipo de pensamento são pessoas que são surpreendidas o tempo todo, né, que infelizmente a Então, vida não é real, não é assim. Mas enfim, tudo isso para dizer que por isso que a Bold Minds trabalha com geração Z, liderança, saúde mental, porque são essas as partes do mundo que eu pessoalmente sou muito interessado e muito apaixonado e sofri muito também por causa delas. Então é a minha forma de devolver esse serviço para o mundo para tentar boa. mudar essas, essas partes da máquina que estão enferrujadas e que precisa dar uma atualizada. Boa, boa, boa. E até quando você pega, Renato, e fala, né, sobre geração Z, isso é um desafio muito grande até nós como Boomer mesmo, né, por ser uma empresa especializada em mídia de performance, né, onde de fato a gente vai Inclusive o linkar nome que vocês ali. escolheram foi ótimo, né, boomer. Eu falei: "Espera", toda vez que você fala: "Não, nós como boomer mesmo", e aí eu penso: "Gente, quantos anos você tem?". Tá bom, é o nome da empresa, eu vou Cara, separar a e é informação na minha engraçado, cabeça. né? Porque naquele brainstorm, né, para poder criar o nome da marca e tal, cara, foi assim, obviamente você sempre cria uma história fantasiosa para justificar um nome, e o nome da Boomer foi basicamente porque, assim, a galera Baby Boomer, né, são os novos empresários mais Woodstock, né? Uma galera mais antiga, Uhum. mais ali, pô, que não são adeptas às novas tecnologias, e que a Boomer entraria, né, para ser de fato essa estrutura onde iria ensinar, mas no final do dia ali, pô, acabou sendo só Boomer mesmo, essa história ficou lá atrás e é isso, né? E acaba sendo um desafio muito grande para a gente também, por a gente ter muito contato direto com o varejo, com ali de fato o consumidor na ponta, né, principalmente nas estratégias de campanhas de marketing, em entender essa geração Z, né? Assim, cara, igual você comenta, a geração Z, ela ela não é um grupo ali, né, exclusivo, onde, cara, isso é o futuro do consumo, ponto. Assim, não é inegociável. Pessoas vão morrer e gerações vão vir. A geração que está vindo é a futura geração que vai dominar todos os meios de consumo, né? Então, pô, a empresa que ela não olhar para com um espectro, né? De, pô, eu preciso entender essa geração, eu preciso entender ela não só a nível de consumo, mas a nível de profissional, essa empresa provavelmente ela vai deixar de existir em pouco tempo, porque uma, não vai ter para quem ela vender, e outra, não vai ter quem ela contratar, porque nenhuma pessoa vai estar ali de fato atrelado, né? Ali, ou nenhuma pessoa dessa nova geração vai estar interessada nessa estrutura. E aí, quando a gente começa a falar aqui sobre, de fato, ambientes de trabalho, a gente acaba. E aí, pô, essa referência que você fez é incrível, né, da Revolução Industrial. Isso tem até um paralelo com o método de ensino, né? Assim, o método de ensino nosso hoje no Brasil, ele é muito pautado também na Revolução Industrial, onde é uma linha de montagem, então as séries, Uhum. né, que a gente tem hoje, primeira, segunda, terceira, é como se fosse ali cada etapa do processo, onde você está formando uma pessoa para que, de fato, ela seja mais uma peça dentro do organismo da indústria, né? Então, basicamente, é aquele lá, pô, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, entra como estagiário, cresce e tal, aposenta. Então, basicamente é isso, né? E quando a gente fala sobre esse ambiente de trabalho, um assunto que está muito em voga, né? A saúde mental, enfim, assim, até acredito que você vai saber falar melhor que eu, mas duvido que há 15 anos atrás falava-se de burnout, falava-se sobre sobrecarga de trabalho, né? Até tinha um viés que isso era sexy, né? Isso era legal, a pessoa, putz, cara, ela tá dando sangue pela empresa. Mas como que você vê hoje, né? Como que você percebe, Renato, a relação entre saúde mental e produtividade, principalmente no que tange ao ambiente de trabalho? Vixe, quanto tempo você tem? Tá tudo esbagaçado. Pedro do céu, tá uma zona, mas tá bom. É, acho que pra gente entender esse tema, tem algumas coisas que a gente precisa entender. A relação da saúde mental com o trabalho é a seguinte: a gente é um ser humano completo, né, isso é uma coisa que a gente vai descobrindo com o tempo. Quando eu comecei a trabalhar, eu ouvia muito: "Ah, você tem que, né, você é uma pessoa no trabalho e você é uma pessoa fora do trabalho", tinha essa coisa do você precisar separar as coisas. Mas essa separação, ela não é realista e nem saudável, né, porque essa cisão de persona, ela não é saudável, necessariamente, porque você é um ser humano só, né, um cérebro só e tudo mais, então é complexo. O mundo do trabalho em relação o saúde mental em relação à produtividade, eh, o conceito de produtividade, ele nunca levou em consideração saúde mental. Ele não leva em consideração o conceito que a gente conhece hoje de produtividade.
Porque ele nasce da lógica de produção do capital, né, que é feita na imagem do homem hétero branco cis. E se a gente pensa nesse grupo, né, nesse grupo das masculinidades, de todas essas histórias, que é um grupo dominador, que é quem geralmente toma as decisões, faz as regras, é a galera que geralmente não fala tanto de saúde mental, ou não são as primeiras pessoas, historicamente, a trazerem questões de saúde mental ou falarem sobre o tema, né. Então, quando a gente tem todo esse aspecto que é o fundador e formador do trabalho, naturalmente, parece que são coisas completamente separadas, completamente perdidas, né. A pandemia ajudou a trazer o tema à tona, porque aí a galera falou: "Ferrou, e agora?", né, o mundo falou: "Espera, vamos precisamos", virou uma coisa de precisamos olhar para a saúde mental das pessoas, precisamos olhar para as pessoas e ver o que está acontecendo. Então isso começou a levantar algumas conversas, levantar algumas coisas. Então a saúde mental hoje, Pedro, ela tem 3 aspectos que tangem o trabalho, 6 aspectos que tangem o trabalho, e que não tem nada a ver com que a última coisa que eu vou falar aqui não vai ser meditação, não vou falar de meditação, não vou falar de yoga, tá? Não vou falar de tenha uma alimentação saudável e, tipo, gerencie suas emoções. Aplauda o sol todo dia, ao final do dia. Exato, exato. A gente tá aqui falando realisticamente. Inclusive, quem fala que normal é você ter 8 horas de sono e ter uma alimentação regular é porque não vive nesse mundo, que não é um ser humano real, né. Porque se a gente for pensar na história desse ser humano, você acha que todo mundo lá na Idade Média estava tranquilíssimo, de boa, dormindo 8 horas por gente, vamos lá, né, vamos ser realista aqui, né, enfim. Mas esse é o meu problema com blogueiras fitness e coach de Instagram que tem suas soluções mágicas. Que resolve para todo mundo. O método Mas secreto, né? é um método secreto, esse método maravilhoso, enfim. A parte boa é que essa geração nova, ela não tende a não cair muito nessas coisas. Mas, sobre os 6 aspectos da saúde mental, ou do trabalho que impactam a saúde mental, eh, eles falam basicamente o seguinte: é o nível de controle e autonomia que você tem sobre o seu trabalho, né, ou seja, O o controle que você tem sobre o como você faz. Tomar decisões, algumas decisões sobre o que você faz. Se isso não existe, aí já tem um strike 1, né. Outro ponto é o volume de trabalho que você tem, a quantidade de trabalho que você tem. Se isso é assimétrico, a sua capacidade, pum, strike 2, já tá e quem tá ouvindo, vocês provavelmente vão pensar nos 3, 4 aí vão falar: "Meu pai amado, isso quer dizer que tá ruim?". Provavelmente, vamos pra terapia. O terceiro ponto são comportamentos inadequados. O que que são comportamentos inadequados? Ou a ausência deles, né. É qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de bullying corporativo, qualquer tipo de coisa nesse sentido, é considerado um comportamento inadequado. Então qualquer empresa que tenha comportamentos inadequados que não são resolvidos rapidamente, com velocidade, eh, geralmente desenvolvem culturas que são culturas do medo, que são culturas de não resolução de problema e que tendem a ser culturas um pouco mais tóxicas, porque você está perdoando comportamentos que deveriam ser inadmissíveis, né. Aqueles casos daquelas empresas que descobrem situação de assédio e botam para debaixo do tapete, quando você vê reclamação online, você vê nessas páginas que falam tipo: tipo um Glassdoor da vida ou lugares que, né, agora fazem o que o Glassdoor se propôs a fazer no começo, falam tipo: "Ai, porque eu falei pra minha diretora, pra não sei quem, da situação de assédio que eu passei e ninguém fez nada". Então a presença disso também impacta a saúde mental, principalmente pra quem passou pelo assédio, né. Putz, aí isso estraçalha a saúde mental do ser humano. O quarto ponto é entender, eh, o meu lugar nessa empresa. Por que que eu tô aqui? Por que infernos eu tô aqui? Que cacetes eu tô fazendo nessa organização? Qual que é a importância do meu papel aqui? Né, essa briga que eu vejo muito, que eu vivo muito nas empresas que eu trabalho, que é a expectativa, eu brigo muito com as brigo, né, eu falo muito com as empresas que eu apoio sobre justamente a importância de ter algum nível de expectativa. Você não precisa, e quando eu falo expectativa, elas vêm na cabeça delas job description. Tem que escrever um job description de cada ser humano. Meu amor, não precisa não, tá? Falar um negócio pra você aqui, não precisa. É só ter um pouquinho de expectativa, um negocinho assim, o que que eu preciso fazer amanhã até mês que vem, até 6 meses? Ai, não sei. Então o problema é quem? É você, a pessoa é você. Aí é você. Por quê? Porque essa falta de clareza de direcionamento, e a gente entra no quinto ponto, também acaba com as pessoas. Por quê? Porque se não sei pra onde essa empresa tá indo, o que essa empresa quer, como é que eu vou saber todo o resto?
Como é que eu vou saber todo o resto? E aí, por último, são relações positivas, né. Se eu tenho relações positivas com as pessoas na minha organização, eh, eu tendo a ter uma experiência melhor de saúde mental, né. Então, por exemplo, eu trabalhei uma das empresas mais difíceis que eu trabalhei, mais duras para mim de trabalho, que inclusive sofri algumas violências ali, né, de a palavra quando eu digo violências, eu digo preconceitos e discriminações ali, foram um pouco duras, mas, tive experiências muito boas naquele lugar. Por quê? Porque eu tinha um time muito legal comigo. Putz, nossa, adorava. Ia trabalhar feliz ali, pelo menos, né, que a gente sabe eu sabia no buraco que eu estava, né, pelo menos eu Uhum. tinha um time bom, um time divertido de trabalhar, era legal, a gente fazia um monte de coisa legal. Então as relações elas têm um poder. Então esses 6 aspectos são os aspectos que impactam a experiência de saúde mental no trabalho, né. Em nenhum momento eu falei de burnout, em nenhum momento eu falei de depressão, ansiedade, em nenhum momento eu falei nada do ponto de vista pessoal. Todas essas coisas são o que está dentro da responsabilidade da organização, né, do que uma organização poderia e deveria fazer, minimamente, ter algum nível de clareza nessas coisas e resolução, para já evitar que as pessoas comecem a quebrar lá dentro, né, para ter um pouquinho mais seja um pouco mais saudável. Porque o que acontece hoje, isso é uma outra coisa da lógica do capital, do capitalismo, que é fazer muito com pouco, conseguir o máximo de resultado possível com o menor, o mínimo de investimento. Eh, Qual que é o problema dessa lógica? O problema dessa lógica é que ela não considera a sustentabilidade do recurso, porque o recurso mais importante para esse capital rodar é a pessoa. A partir do momento que eu não considero a realidade da pessoa para fazer esse capital rodar, ela é um recurso que acaba. E é o Uhum. recurso mais importante que a gente tem, é gente, né, galera. Eu não tô nem Total, falando coisa total. do tipo: "Ah, imagina, pessoas são super importantes e tal". Não, é isso, para o capital rodar, eu preciso garantir que esse ser humano, que esse recurso esteja limpo, alimentado, vestido, né, Uhum. precisa o ser humano esteja pronto. Por isso que nessa história do capitalismo, as mulheres são colocadas no papel de cuidador e os homens são colocados no papel de trabalho, e o trabalho esse trabalho que as mulheres são colocadas é considerado não remunerado, não é um trabalho considerado válido, que contribui para o capitalismo, assim como o trabalho dos homens que vão. Só que aí eles não precisavam se preocupar, porque eu tinha todo um grupo de pessoas em casa que cuidava de todo o resto, né. Só que isso não é realidade há muitos anos e aí o que que acontece? Vamos trazer para o mundo atual, empresa de tecnologia, startup, a startup, né, a Scaleup, o que que acontece? Vamos fazer um negócio? Vamos quebrar tudo. Vamos, né, aquela coisa de vamos inovar, aquela energia que o pessoal vem desse mundo de tecnologia. Eu também tinha, adorava, achava tudo, até o dia que o burnout que eu tive foi nesse lugar, né, não foi nem Uhum. nas empresas que eu sofri violências. Eh, e aí, qual que é o problema? Eu faço muita coisa, entrego um puta num resultado legal, e aí tá todo mundo acabado, porque eu acabei com todo mundo pra chegar lá. O que acontece? Eu espero que as pessoas sejam uma crescente. Poxa, se você chegou até aqui, você consegue chegar até aqui. Só que não é assim que o ser humano funciona. Não é assim que o ser humano funciona. Não é assim. Se fosse assim, poxa, que legal, mas não é assim. O ser humano funciona assim, né? Uhum. O ser humano, ele não funciona numa linha reta. O ser humano, ele tem altos e tem baixos. Quando eu deixo esse recurso exausto, e eu não dou para esse recurso nenhum tipo de descanso, momento para recuperar, e eu boto para esse recurso e falo: "Agora a gente vai fazer mais. Você fez 10, você vai fazer 110. Aliás, você vai fazer 100, né, você fez 100, você vai fazer 110 agora. Uhum. Para chegar nesse 100, o ser humano quase morreu, você vai achar que ele vai fazer 110? Como? E aí, a forma como a gente vê produtividade hoje, ela não é sustentável, ela não se sustenta. Se ela se sustentasse, a gente não teria os problemas que a gente tem hoje. A gente não teria burnouts como a gente tem hoje, a gente tem vendo uma crescente nos últimos anos em casos de burnout, registrados pelo Ministério do Trabalho, tá, inclusive, só, aumentando. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. O Brasil é o país que mais tem casos de depressão na América Latina, tá lá número 1, né, o prêmio de país de depressão. Então, o o jeito como as coisas são hoje, infelizmente, a máquina tá enferrujada ali. E aí é onde a coisa acontece. Então a gente cria expectativas irreais sobre as pessoas para que elas sejam seres humanos produtivos, né. E quando a gente conecta isso com, por exemplo, uma geração que assiste tudo isso do lado de fora e fala: "Beleza, agora é a minha vez de entrar nesse lugar", ela vai falar assim: "Mas não sei se eu quero esse negócio não". Boa, boa.
E, Renato, até sobre toda essa atmosfera, né? Sobre, enfim, eu acho que aqui a gente navegou por vários assuntos que são extremamente relevantes, né? Principalmente quando, assim, a gente começa a falar sobre, cara, o que de fato é um limite potencial do ser humano e o que a partir daquilo passa a ser um abuso mental, né? Que eu acho que isso é uma linha muito tênue, né? Assim, aquele famoso work-life balance, né? Saber muito bem onde você está dentro desse panorama e que, no meu ponto de vista, né? Eu acho que é muito uma coisa de combinado, né? Pô, assim, eu vejo muitas pessoas, eu vejo muitos empresários ou até colaboradores de uma empresa dentro dessa balança, né, do work-life balance, ela tá mais pesada ela tá mais pendente pro trabalho, mas porque a pessoa quer aquilo. Ela fala assim: "Putz, cara, eu tô Uhum. com gás, eu acho que é o momento. Cara, tô com tesão nesse projeto. Cara, eu quero fazer e, porra, tá tudo bem, eu vou abdicar de muita coisa da minha vida durante esse tempo". Assim como também, né, tem o outro lado da balança que é: "Putz, cara, sei lá, eu tô passando por algum problema pessoal ou um momento de vida, que, cara, trabalho não tá sendo minha prioridade, que, pô, eu vou, mas também eu não vou deixar isso cair, mas não é ali o número um, né? E aí, quando a gente olha para dentro do cenário corporativo, é muito fácil a gente apontar, né, a falha. É muito fácil falar que, putz, igual você comentou, né, cara, o Brasil hoje é o líder em casos de depressão na América Latina. Pô, a saúde mental hoje da galera, principalmente voltada para o setor de tech startups, tá derretendo, né, dentro de empresas que estão escalando, que estão procurando ali o IPO, mas deixando de olhar do lado do efeito, né? E pensando ali muito mais dentro de um olhar, né? De pô, quais são as mudanças que precisam ser implementadas, né? Quando a gente olha para dentro de um cenário corporativo, sobre o seu ponto de vista, Renato, quais são as habilidades, principalmente quando a gente fala para liderança, que você considera ali essenciais para que um líder tenha, né, para saber dosar ali de fato o que de fato é abusivo, entre aspas, né, em questão de exigência ou não, né, ou é de fato ali mais a rotina do dia a dia. Perfeito. Pergunta perfeita. Eu acho que você faz um ponto que é muito real. Tem gente que escolhe essa loucura, e gosta de viver nessa loucura por um tempo, e aí para mim a palavra-chave é até um certo tempo, né, e esse é o ponto, né, a gente tem que respeitar os altos e baixos do ser humano. Eh, e para a gente poder respeitar os altos e baixos do ser humano, e respondendo a sua pergunta sobre habilidades, o que mais de valioso uma liderança pode ter são habilidades socioemocionais, quando a gente pensa do ponto de vista de saúde mental, né, mas também são habilidades de negócio, habilidades estratégicas de negócio. Se eu sei o que o meu negócio, para onde o meu negócio está indo, se eu sei o que eu quero, se quando o meu negócio muda de direção, quando alguma coisa acontece de diferente, que é normal acontecer, Uhum. eh, eu consigo pivotar de um jeito minimamente explicado, conversar com todo mundo. Eu tenho a habilidade da comunicação, da transparência, né, de trazer e tratar as pessoas como adulto de verdade, né, e não a gente fala: "Tratamos as pessoas como adulto", e aí você enche a empresa de regra, ninguém consegue fazer nada. Eh, então as habilidades socioemocionais combinadas com habilidades de negócio é a combinação mais poderosa que uma liderança pode ter. Porque Uhum. hoje a expectativa em cima das lideranças ela é tão, irreal, né. Se a gente fizesse um exercício aqui e listasse tudo que a gente espera de uma pessoa numa posição de liderança e a gente tentasse colocar isso numa semana, a gente não ia conseguir colocar isso numa semana. Total, Né, total. porque teoricamente essa pessoa precisa performar isso o tempo todo, e aí teoricamente, né, eu deveria conseguir fazer isso em uma semana. Mas não é realista, não é realista. Tem estudos saindo sobre o quanto a gente é uma cultura de reuniões no mundo corporativo, sabe, assim, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou ter tempo de qualidade com, sei lá, o time, ou seja lá o que for, se eu tô fazendo reunião da reunião para reunião, para preparar da reunião da reunião, né. Então, essas habilidades de gestão de negócio e habilidades socioemocionais são as principais que vão de verdade, cobrir os 2 lados. O lado de
eu estou definindo as bordas aqui da minha empresa. Então, onde a gente vai, o que você pode esperar de mim, o que você não pode esperar de mim, né? O que que eu consigo te resolver agora, o que eu não consigo resolver para você agora. Porque a gente tem esse medo, né, de falar de Uhum. desagradar as pessoas da empresa. Desagradar as pessoas da empresa com mentira, eu concordo, né, galera? Não vamos mentir, né, pessoal? Mas, o desagradar as pessoas da empresa falando a verdade é a verdade. Alguém vai descobrir em alguma hora, a informação vai vazar. Não, né, de novo para você, a informação vai vazar. Não adianta o quanto você esconda, alguém vai vazar a informação. Se informação classificada do governo americano vaza, como é Quem que você dirá acha da como é que você acha que o seu PowerPoint, o seu Google Sheets, tá no seu Google Drive da firma, não vai vazar, meu amor? Sabe? Não quer dizer que as pessoas vão hackear, mas quer dizer que, assim, a transparência, ela tá, de fato, conectada com essa gestão com o saber gerir negócio. Porque se eu sei por que eu tô fazendo isso, eu tenho que ter a força e a sustentação de conversa difícil para poder dizer para as pessoas, que aí entra na parte de habilidades socioemocionais, para dizer Uhum. para as pessoas: "Gente, isso daqui vai dar errado", ou "Gente, isso daqui vai dar certo". E é isso que a gente consegue oferecer. Ou "Gente, eu não sei, vamos descobrir". Não tenho uma resposta. Esta é a realidade desta organização hoje, eu não tenho essa resposta. Que é uma resposta válida também. Porque esse processo de vulnerabilidade, esse processo de explicar para as pessoas o que está acontecendo, é uma forma de mostrar transparência. Essa Uhum. habilidade de ter conversas difíceis, de sustentar desafetos, né, que acontecem, sustentar atravessamentos que você recebe, o que você acaba atravessando outro ser humano, né. Sustentar essas coisas é muito poderoso. Entender e saber fazer uma conversa de: "Eu consigo te ajudar até aqui, daqui eu não consigo te ajudar", essa é a realidade. Mas acolher também, saber acolher a dor que está sendo recebida e, de novo, tratamos as pessoas como adultos, como muitas empresas falam, tratar como adulto é você dar as informações para o ser humano e dizer: "Olha, essas são as informações que você tem, esses são os limites que você tem, a escolha é sua. Essas são as consequências quando você ultrapassa os limites, a escolha é sua. Você faz o que você quiser", né. Então, essas habilidades elas vão tornando o ambiente melhor, porque essas conversas mais transparentes e mais sinceras, elas, veja só, aproximam as pessoas. Só que elas são Total, difíceis. Elas total. são difíceis e elas são dolorosas, porque eu me coloco num lugar talvez um pouco mais vulnerável, eu me coloco num lugar, eh, eu me coloco em algum risco, né. E aí eu preciso fazer uma pontuação de marcador social. O que que é um marcador social? É o nome que a gente dá para dizer se uma pessoa é preta, se uma pessoa é branca, se uma pessoa é da comunidade LGBTQIAPN2+, ou não, enfim, são esses marcadores que a gente tem. Uhum. Eh Este tipo de conversa, geralmente, existe uma expectativa, por isso que mulheres muitas vezes fazem um trabalho poderoso de liderança, porque essa expectativa das habilidades socioemocionais no desenvolvimento do gênero estão atreladas ao feminino, muitas vezes, mais do que ao masculino. Mas por outro lado, a gente também tem que entender que, o as habilidades socioemocionais homens também têm que desenvolver. Né, e que isso não é algo que é mó legal e, portanto, merece palminha quando um homem tem essa habilidade socioemocional e consegue fazer essa construção, né. Porque existe uma grande assimetria de gênero dentro do trabalho. Uma mulher que se apresenta dessa forma tem uma expectativa de que ela sabe lidar, e o homem quando se apresenta dessa forma recebe palmas, parabéns, "Ai, nossa, que incrível", né. Pesos e medidas diferentes por causa dos marcadores sociais e por causa da maneira como a gente é estruturado, né. Mas de qualquer forma, é sobre habilidades socioemocionais, é sobre saber o que você saber para onde você quer que a sua firma vai. Que é muito interessante, nas minhas conversas, quando eu vou fazer projetos de OKRs, porque às vezes eu ajudo uma colega minha em projetos de OKRs, e enfim, planejamento estratégico e ajudar a empresa, tipo, voltar nos trilhos e tal. Geralmente, assim, acho que de todas as conversas que eu tive, ninguém sabe me dizer o que eles querem. Ninguém sabe me responder pra onde eles querem ir como empresa. Qual que é o plano? São pouquíssimas as pessoas que sabem, e geralmente sabe quem soube me responder em alguns desses lugares? A pessoa Hum. que tá na posição de head de RH.
sabe me dizer em 5 minutos onde a empresa está, para onde a empresa vai e o porquê que a empresa quer chegar lá. Porque essa pessoa, nessa esquizofrenia que é trabalhar em RH, nesse momento de sobreviver à loucura de trabalhar em RH, a gente entende que a gente precisa ser um ser humano mais estratégico agora e, portanto, a gente corre atrás do prejuízo e vai tentar entender, né, e vamos atrás. E aí esse ser humano me explica super direitinho: "Ah, entendi, é isso, tá bom, tá super claro". E aí você valida isso com uma pessoa executiva, ela não sabe, ela não nem sabia que era isso que ela tinha definido 6 meses atrás, sabe. Então tem uma um cuidado ali, que não está sendo feito, que a gente precisa fazer. "Ah, putz, eu tenho dificuldades com habilidades socioemocionais, porque várias questões, traumas, terapia, seja lá o que for, tá ótimo". Começa com a parte de gestão de negócio, né, que você vai ver que já te resolve boa parte dos problemas. Boa Uhum. parte dos problemas, né. Eu não preciso ser bom em tudo. Talvez eu não tenha habilidades socioemocionais super desenvolvidas, mas talvez eu possa ter um braço direito, também conhecido como Chief of Staff, né. Posso ter uma pessoa de RH, seja lá quem for que vai fazer esse papel, numa posição referência na companhia, para ter esse papel um pouco mais socioemocional, mas se a gente começa com a questão de com essas clarezas do que eu quero para minha vida, já é muito mais fácil. E às vezes Total. não ter clareza, não saber onde eu quero, também é ter clareza. Uhum. Também é uma forma de esclarecer. É uma forma de dizer: "Estamos descobrindo. Testamos A, não deu certo, estamos descobrindo". Isso também é uma clareza. Só que a gente Uhum. também tem que estar confortável com os desafetos e as rejeições que a gente vai sofrer a partir do momento que a gente dá clareza para as pessoas, e é muito disso que as pessoas fogem o tempo todo. Porque às vezes as pessoas da minha empresa não vão ficar felizes com as coisas que eu vou falar. E aí como é que eu lido com esta bagaça agora? Porque eu falei para todo mundo que não vai rolar, e aí eu vou perder gente? É a vida. É a vida, ué. Chega uma hora, né, nem tudo é para todo mundo o tempo todo. As empresas Uhum. crescem, culturas evoluem, né, e por aí vai. Mas a comunicação constante do para onde estamos indo, por que estamos indo para lá, para onde estamos indo, por que estamos indo para lá. Eu falo muito com esses, mais com tipo diretoria, gerente sênior e por aí vai, mas funciona para todo mundo que está na posição de liderança, para ter os seus 6 slides de bolso, né, que você leva no bolso, que é Uhum. basicamente, se você quiser fazer uma boa impressão na firma, tenha seus 6 slides de bolso, que basicamente fala assim, qual que é a missão, né, da sua área, ou seja, o que eu quero fazer, onde estamos indo, uau, aquela frase linda, né, cafona que a gente usa, adora falar de missão, eu acho brega, mas tá lá, a gente vai usar, né. Aí a gente bota essa frase lá, beleza, aí eu falo: "Ok, qual que é o objetivo do ano? O que que eu vou atingir até o final desse ano? Perfeito. Quanto isso vai me custar? Ótimo. Eh, como é que eu vou medir isso? Indicadores, KPIs, como é que eu vou medir esse negócio?". E aí depois eu boto lá: "Tá bom, qual que é o time que vai entregar esse bagaço?". Beleza, eu já tenho, não tenho o suficiente, isso também é um pitch de as pessoas fazem isso pra pitch, pra conseguir investimento, né, também de empresa. Uhum. E aí o último é OKRs do próximo quarter, se você é uma empresa que usa OKRs, por exemplo. Olha só que Perfeito. simples, essas porra desses 6 slides já tiram todas essas dúvidas. Porque se você Uhum. pra você chegar nesses slides, você tem que ter passado por tanta reflexão, tanto pensamento, tanta conversa, tanta análise, que aí você chegou, é isso, esse é o resuminho, esse é uma elevator speech, seja lá como é que você quiser que chamar, tá aqui, né. E aí você já sabe responder pra onde a gente vai, porque mudou gente, por causa de A, B e C. E é isso, Uhum. e tá tudo bem. Aí como é que fica esse negócio que a gente fez? A gente vai ter que lidar com as consequências das ações. Perfeito. Então é socioemocional a gente demora pra desenvolver, mais. Porque Uhum. atravessa as pessoas que a gente é, as dificuldades que eu tenho, meus traumas, né, que talvez eu não esteja trabalhando em terapia, então por isso que eu falo terapia pra todo mundo, né, vamos terapia, né, pessoal. E, e vocês que estão em posição de liderança, principalmente, geralmente a maioria de vocês financeiramente pode, né, então vamos investir, né, menina, que faz bem pra você e pra todo mundo que tá ao seu redor, porque tem muita gente que faz terapia pra lidar com gente que não faz, tá? Então tá ótimo. Né, e geralmente Boa, são boa. C-level de empresa. Mas tudo bem, tem uma razão por isso, tem uma razão porque tem toda uma faixa etária no mundo que não necessariamente cuida da própria saúde mental. Mas é isso, Uhum. esses são os principais Boa. pontos, assim, que a gente começa a resolver, endereça e já que dá pra resolver amanhã já, inclusive, uns negocinho ali, né. Boa, boa. Renato, estamos caminhando aqui para o final e, como já dizia o ditado, né, o final é onde vem a melhor parte da história.
Mas, cara, assim, é incrível ver a sua visão, né? Não só sobre ambiente de trabalho, saúde mental, a gente falou aqui sobre geração Z, e eu queria trazer aqui, né, para esse fechamento, um tema que é bastante polêmico. Eu odeio usar essa palavra, porque para mim isso não é uma polêmica, isso não é uma coisa que deveria ganhar essa conotação de um holofote, como é posto hoje, né, no mercado, mas é quando a gente fala sobre a diversidade, né? Então é um tema que vem sendo amplamente discutido. Eu acho que esse é um posicionamento melhor para ser dito. E que, assim, ainda aqui no Brasil, né, isso eu não falo nem... Eu gostei muito da colocação que você colocou de marcadores sociais, né, que basicamente ali pessoas colecionam marcadores sociais, que isso flagram essa pessoa e colocam ela ali numa comunidade, colocam ali num grupo de pessoas. Mas você acha, né? Você acredita, e se sim, né? Traz um pouco mais sobre seu conhecimento. Você acredita que há algum desafio específico para empresas ali, seja ela emergentes, startups, empresas ali mais consolidadas, em promover a diversidade quando a gente compara, né, com empresas maiores e mais estabelecidas? Enfim, me dá um overview sobre todo esse contexto que você conhece. A resposta simples é sim, é muito difícil fazer diversidade. E já vou aprofundar um pouquinho. Mas, geralmente, empresas menores ou startups ou que estão nascendo tendem a ter um pouco mais de facilidade de trabalhar com diversidade, porque gerações mais novas, que já são mais educadas sobre o tema e que já vivem o tema, já entendem a importância do tema, eh, tendem a trazer isso com mais facilidade, tendem a movimentar o tema com mais facilidade. Então, o tema é falado com mais facilidade. Empresas maiores, mais estabelecidas, mais tradicionais, até mais conservadoras, elas geralmente movimentam para a diversidade em dois cenários. Primeiro, quando tem pressão social, que pode impactar as ações dessa empresa. Quando tem pressão do board, da galera que manda nessa galera, da galera que manda no dinheiro, por seja lá qual for a razão, que também vai impactar as ações das empresas, né? No final do dia, a gente tá falando de dinheiro. Então, é um pouco mais difícil, porque empresas grandes, elas são muito grandes, então ela tem muitas pecinhas para se movimentarem ali, para conseguir, de fato, fazer diversidade. Mas, para a gente começar a falar sobre diversidade, a gente tem que... Vou retomar uma coisa que eu falei no comecinho, mas a gente tem que lembrar que diversidade existe em relação a quê? O que a gente chama de diversidade? Diversidade existe em relação ao que eu falei um pouquinho há um tempinho atrás, que é a lógica de produção do capital. Vivemos numa sociedade capitalista e, portanto, a lógica de produção do capital, que foi criada lá atrás, ela foi feita, como eu falei, na imagem desse homem branco hétero cis, né? E o que isso significa? Isso significa que quando a gente pensou em como o trabalho funciona, a gente, principalmente nessa nossa sociedade ocidental, a gente tem esse homem branco que foi colocado nesse lugar central e foi visto como a referência de é você que vai trabalhar e quem não é você vai fazer outra coisa, vai ter outro tipo de contribuição para a sociedade. Então, quando a gente entende o que é visto como produtivo, o que é visto como esperado, o que é centrado, é essa pessoa. A gente vê exemplos disso quando a gente olha livros de design de produto, né. Quando a gente fala sobre, por exemplo, não sei se você conhece esse exemplo, mas é um exemplo que a galera gosta de usar bastante. Os, eh, os ar-condicionados dos escritórios, eles foram desenvolvidos, usando a temperatura média corporal do corpo masculino. O Uhum. corpo feminino, a média de temperatura em geral eh, as mulheres sentem mais frio, com mais facilidade do que o corpo masculino. E aí, hoje em dia, se você vai no escritório, como que ele tá frio, como que acontece? Os homens estão andando de camiseta, às vezes shorts, às vezes calça, e as mulheres têm 2, 3, 4, 5 mantinhas, que tem lá 200 mantinhas na mesa, né, geralmente tem uma blusa, tem uma jaqueta que fica lá, tem sempre alguma coisa que fica na empresa, né. Eu trabalhei numa empresa que dava moletom, 80% das mulheres tudo andando de moletom pra cima e pra baixo, porque estava lá 18 graus. Eu, homem, né, branco, de família europeia, alemã, né, onde, ou seja, né, desse lugar que é frio pra cacete, morando no Brasil, que é um lugar quente pra caralho, estava lá nos 18 graus felizinho, saltitante, falando: "Nossa, que alegria", né.
Mas isso mostra a centralização do homem, basicamente, né, a priorização que o homem tem. Então, para que diversidade aconteça, ela vem com um custo. O custo da diversidade, ele está atrelado, à percepção que a gente tem de produtividade hoje. Porque quando eu coloco, uma pessoa que não é um homem branco hétero cis, esse grupo de privilégio, numa posição de poder, numa posição relevante, o nível de, pressão que essa pessoa sofre é muito grande. O nível de expectativa que se tem em cima dessa pessoa para que ela entregue, para que ela consiga chegar lá, é muito maior. É assimétrico. Então, fazer diversidade tem custo. E esse custo é porque a visão que a gente tem de produtividade, dado que o capital ou a maneira como a gente trabalha hoje foi feita na imagem desse homem branco hétero cis, todo Uhum. mundo que não tem essa mesma imagem, fica um pouco embaixo de uma lupa. Fica um pouco embaixo de uma lupa. Quando eu fui para o mundo do trabalho, minha mãe falou para mim, ela falou: "Filho, você, vai ter que matar 2 leões por dia. Você não vai matar um só, você vai matar 2, porque você é um homem gay e as pessoas não vão te respeitar, as pessoas não vão te dar valor, então você vai ter que trabalhar o dobro para as pessoas te darem valor". Eh, Se eu trabalhava o dobro ou não, eu não sei, mas foi com essa ideia que eu fui para o trabalho. Isso é real para todas as pessoas que são consideradas grupos subrepresentados. A palavra subrepresentada, ela é usada porque, em alguns lugares do mundo, o grupo não é a maioria, não é a minoria. Mulheres são a maioria numérica no Brasil, pessoas pardas e pretas são a maioria numérica no Brasil, né. Mas quem é representado? Em geral, não são elas. Hoje, a grandissíssima maioria, não vou lembrar o número de cabeça, eu não sei se é 75 ou 80% dos CEOs do Brasil são homens. Então o poder ainda está nesse lugar, ainda está nessa lógica. E aí quando eu cresço nessa lógica, a referência que eu tenho é a minha referência de mim mesmo, eu não tenho outra referência que não sou eu, que não é esse mundo que foi feito para mim, né. E aí eu não preciso que as pessoas concordem comigo não, eu tô trazendo condições sociais e condições históricas sociais, não é a minha opinião não. Eh, Apesar de fazer sentido eu concordar com isso, eu não estou trazendo uma opinião. A partir do momento que a gente tem um homem colocado nesse lugar, onde ele é referência, qualquer coisa que é diferente da referência, não é fácil de como a gen qualquer coisa que é uma coisa nova, que é diferente da referência, dá trabalho de ser aceita, de trazer, de mudar, de começar a normalizar, né. Então, diversidade é difícil, por quê? Porque tem a camada do na psicanálise, a gente fala que quando as minhas ações, elas não acompanham a minha palavra, é porque eu não quero, né, isso é meio óbvio de ouvir. Mas se a gente usar um exemplo do: "Eu não consigo emagrecer, mas eu não mudo os meus hábitos alimentares, mas eu quero emagrecer". Não, você não quer emagrecer. O que que não tá te impe o que que está te impedindo de emagrecer, né. Então, essa é uma coisa que a gente vive muito quando a gente fala de diversidade, porque agora até uns tempos atrás, era cool falar que eu estava apoiando a diversidade, quando rolaram todos os movimentos sociais, em 2020, virou cool falar de diversidade. E aí você tem uma pessoa falando: "Não, claro, nós somos uma empresa diversa e não sei o quê". Só que na hora de fazer, de botar o seu na reta, de entender que ser um aliado e fazer diversidade não é uma jornada de alegrias, é uma jornada de afeto e é uma jornada de dor, é uma jornada difícil, é uma jornada frustrante, porque você começa a descobrir que o mundo, na verdade, ele maltrata as pessoas. Eh, então, a gente tem esse primeiro negócio para lidar, que é: "Por que que eu tenho que mudar esse negócio que está funcionando para mim?", né, a referência é o seu mesmo. "Por que que tá funcionando? Por que eu tenho que mudar esse negócio que funciona para mim?". "Porque não está funcionando para todo o resto". "Ah, mas não sei, não vejo isso. Não vejo esse negócio não funcionando para todo o resto". "Como assim?". Porque não vive, né. Mas quando que você vê esse grupo privilegiado se mexendo? Quando é dentro da família, quando é a família, quando alguém vive isso, quando é alguém próximo, ou quando ele se relaciona ou se aproxima de alguém que faz parte e vive essa experiência. Aí, putz, a ficha cai, aí a coisa começa a andar, porque aí ele entendeu, porque impactou, porque socialmente o homem ele é desenvolvido e ele é criado para ser egoísta, para cuidar do seu. Porque ele nunca teve que se organizar em grupo, principalmente os homens ali nos seus 35, 45 anos, eles nunca tiveram que se auto-organizar como grupo. E agora a gente tem todos os outros grupos subrepresentados que se auto-organizam e que começam a colocar esse homem num grupo, só que ele não sabe se identificar como grupo. Não sabe se identificar, ele não sabe dividir espaço, né. Vamos pensar no que a gente fala dos meninos, né, sempre competição, né, o homem é bem visto quando ele vai lá, ele desafia, ele fala, ele compete.
né, e se a mulher faz a mesma coisa, imagina, é louca, o que tá acontecendo, né. Eh, então, eu tô partindo do homem para falar do tema de diversidade, porque muitos dos movimentos, inclusive das Nações Unidas, tá, sobre, movimentos de equidade de gênero, que eu tô falando de gênero primeiro, eles colocam o homem no centro, porque a masculinidade tóxica machuca os homens também, esse masculino machuca os homens, né, e só que é o masculino que tá no poder. Então é difícil fazer diversidade, porque para a diversidade funcionar de verdade, a gente precisa mudar o masculino. O masculino precisa entender que como ele funciona hoje, não é sustentável, porque se o masculino fosse funcional e sustentável, a gente não estava no desastre que a gente está nesse mundo. Não estava, não estava, não estava, né. E tá tudo bem assumir que não estava. E tá tudo bem, porque assim, eu sou um homem gay, mas eu também sou parte do problema, né. Homens gays brancos, né, cis, também são ali um abaixo na ordem do problema, a gente também tá ali, né. Então eu não me tiro desta responsabilidade. Mas é difícil fazer, porque essa é a principal barreira. E aí, o caminho que hoje funciona, porque para onde evoluiu a diversidade? Diversidade hoje é vista como um problema muitas vezes. Diversidade é vista como um atraso negócio, complicador. Tem algumas empresas, inclusive, que demitiram seus times de diversidade, que estão despriorizando a diversidade. Tem uma pesquisa sobre, acho que com RHs, que foi feita, não vou lembrar da onde veio, mas basicamente quais são o que está top of mind das pessoas. Diversidade foi lá para baixo. Então, diversidade está saindo do centro, porque não está tendo tanta pressão social em cima disso. Mas, Uhum. qual que é o problema? A gente educou muita gente desde 2020, né, por causa de todos os movimentos sociais. Putz, e aí só que agora a galera sabe o que esperar. Então, a gente tá num momento onde diversidade está sendo despriorizado, porque o maior problema que a gente tem com diversidade é que a gente não sabe explicar como a diversidade impacta um negócio positivamente. Aquela pesquisa da McKinsey não tá mais colando, que fala: "Ai, Uhum. mulheres no board". É verdade, porque eles acompanharam e conseguiram provar, mas não tá mais colando, né. Então, esse desafio de como que a gente faz diversidade dizendo dizendo que isso vai melhorar o seu negócio. Às vezes esse resultado não vai vir amanhã. E essa é a outra construção do masculino, que é o máximo de dinheiro no menor tempo possível. E aí eu vou destruindo os lugares, eu vou deixando corpos no caminho. Um exemplo, a indústria de games tá passando por isso agora. Durante a pandemia, a indústria de games cresceu, a galera que é dona do dinheiro, venture capital, essa galera aí, falou: "Putz, vou ficar rico aqui também. Poxa, vou multiplicar meus milhões, vamos lá, vamos comprar umas empresas de games aqui, fazer essa galera trabalhar". Só que eles trouxeram uma lógica de trabalho que não funciona para o mundo criativo, e o mundo dos games é um mundo criativo. E eles trouxeram essa lógica para esse mundo criativo e falaram: "Vamos, vamos, vamos". E aí eles descobriram que o quê? A indústria dos games virou um desastre, layoff atrás de layoff na indústria de games, qualidade dos jogos caiu, o preço dos jogos aumenta, a qualidade está menor. Então, muitas vezes, as pessoas recebem jogos, pagam, sei lá, R$ 300, R$ 400, R$ 250 por um jogo que não está completo, vai cheio de erro. Então, independentemente disso, saiu porque tinha que sair, porque tinha que agradar shareholders e etc e tal. Então, esse é um outro exemplo dessa lógica que, infelizmente, é um pouco mais do masculino, de fazer esse negócio. E aí, por isso que é complexo, porque a gente tem que mudar essa lógica para a diversidade começar a fazer certo. Então, como é que eu descobri que funciona? Vamos lá. E não estamos perdidos, tá? A gente tem que ser um pouco mais discreto em relação ao tema. A gente tem que ser um pouco assim, meio. Não é dissimulada, tá? Não é ser dissimulado. Não. Mas é o quê? Você eh, leva agendas e iniciativas e projetos sem dar um nome que é diversidade. O que acontece? Conforme as pessoas vão vendo os resultados, elas começam a lutar por aquilo. E várias pessoas já me deram esse exemplo, várias, várias, de que, tipo, brigaram, compraram a briga, assumiram, falaram: "Não, eu vou fazer, eu vou resolver". Resolveu, fez, mostrou valor, a pessoa: "Putz, realmente tem valor, então agora eu vou botar força nisso". A gente precisa de algumas pessoas que são bravas, bold minds. Ah, olá, conexão, hein? Não. Precisa de algumas pessoas que são bold o suficiente pra assumir, pra matar essas coisas no peito e falar: "Eu vou fazer, eu vou brigar", entendeu? "Eu vou dar meu jeito", ou eu vou ser, né, esse jeitinho um pouquinho mais: "Ai, menina, então, vamos fazer esse negócio aqui. Nossa, assim, menina, assim, vai ser tudo". E na real é toda uma iniciativa de diversidade, a gente só não chama disso. Porque quando a gente fala diversidade, o que que vem na cabeça? Vem comunicação de LinkedIn, no LinkedIn todo mundo mudando a foto da empresa pra bandeira, né, aquela coisa performática.
grupos de afinidade, que tem seu valor, mas não adianta nada ter um grupo de afinidade se eu não dou atenção para as necessidades que o grupo de afinidade está levantando para a organização, né. Então, esse é um jeito. O outro jeito é, tem gente nesse mundo que se importa com diversidade, só que não sabe o que fazer. Não sabe como navegar, que entende do assunto naturalmente, mas não sabe o que fazer dali para frente, né. E geralmente as pessoas são aliadas, que estão nessas posições de privilégio. Então, esse é o outro caminho que funciona, que é acolher esse aliado, né, acolher essa pessoa e falar: "Ó, é aqui que a gente vai por aqui". Porque essa Boa. pessoa é quem tem as portas abertas, é quem vai ser ouvida, né, é quem vai ser Uhum. escutada. Então, Boa. muito provavelmente entre nós 2 as coisas que você falar vão ser muito mais escutadas do que as coisas que eu falar. E, por uma condição social, sem julgamento de valor, né. Então uma pessoa que tem esse espaço, ela tem esse poder. Assim como eu tento fazer para pessoas que são de outros grupos que eu tenho mais privilégio que, entendeu? Tento dar o meu Uhum. jeito, do jeito que eu sei, do jeito que eu consigo e vou aprendendo. Só que a coisa mais dolorosa que eu tive que aprender, que eu decidi tomar para mim, porque eu quero fazer mudança social desta forma e tem impacto, é acolher o opressor. Eu uso a palavra opressor de propósito, tá? Eh, direta ou indiretamente, né, enfim, essa quando eu acolho a pessoa que me causa o problema, porque vamos pensar nessa conversa esquizofrênica, né? Qual que é a expectativa quando a gente fala de diversidade? Que a pessoa que faz parte do grupo me ensine a resolver o problema. Só que o que que criou o problema? Não fui eu que criei o problema, não fui eu que criei a homofobia. Não foram meus antepassados homossexuais, aquele bando de viado de 1900 e não sei quanto, que falou assim: "Gente, ó, pra odiar a gente, você tem que dar na nossa cara". Não foi assim, entendeu? A gente que criou. É uma condição. E aí, eu que tenho que ensinar, eu que tenho que resolver. Quando eu penso no conceito disso, eu não deveria, mas o que hoje, nas condições sociais que a gente tem hoje, infelizmente, para que eu possa fazer mudança social e para que eu possa gerar movimentos, eh, eu preciso acolher essa pessoa, eu preciso receber essa pessoa, e eu preciso ensinar essa pessoa o que ela pode fazer e como ela deve fazer, e aí porque pelo menos ela vai se sentir ouvida, né. Vou dar um último exemplo, eu prometo, é um último exemplo, que Não, pode manda bala. que é essa história que eu gosto de falar. Eh, que senão eu vou falando pra sempre, né, eu me empolgo. Tem uma história, eu não vou lembrar o nome do cara, mas tem uma história de um cara preto dos Estados Unidos que falou: "Quer saber? Fazer um negócio aqui". Ele foi lá, pegou um dos caras que era parte do Ku Klux Klan, né, ou seja, Uhum. o grupo que ia matar um ser humano como ele, em resumo, chamou pra casa dele, vamos bater papo. E aí ele começou a desenvolver uma amizade com esse cara. Depois de um tempo, esse cara falou: "Cara, o que eu tô aprendendo no Ku Klux Klan faz menor sentido, o que eu tô aprendendo lá". Porque ele começou a conhecer alguém que era essa coisa ruim que é apresentada. Uhum. E aí, ele começou a trazer e aí ele falou: "Cara, eu vou sair", ele saiu. E esses 2 foram responsáveis por tirar muita gente do Ku Klux Klan, basicamente, né, então, debate, conversa, acolhimento, é uma ferramenta muito poderosa. Por isso que eu comecei nos meus movimentos de diversidade, comecei a me aproximar mais e conversar mais com pessoas que são parte do grupo de privilégio, e entender e fazer esse papel, porque eu entendi que tem poder e me sinto mais confortável nisso. Eu tenho uma mentora de negócio, ela é uma colega minha também, o nome dela é Ana Tomazelli, e ela tem uma ONG que chama IPFEM, que é o Instituto de Pesquisa do Feminino e das Existências Múltiplas. E ela entendeu que para a gente garantir os direitos das mulheres, os homens têm que entender que eles têm deveres, né. E aí ela decidiu que agora ela vai falar com os homens, pra centralizar e, tipo, acolher e falar: "Bom, esses são seus deveres", né. Então é um pouco desse caminho que diversidade hoje tá seguindo, tomando, transformando, porque a gente precisa, assim, se a gente não precisar, não vai cara, a gente perde, essa é a parte que eu não entendo, essa galera que é de venture capital e tem dinheiro. Você não vai conseguir esse dinheiro hoje, mas não adianta nada você conseguir 5 milhões hoje, se daqui 2 anos as suas ações vão Vai fazer queimar tudo. você vai queimar tudo. E aí você vai destruir o mundo que você vive, a hora que o mundo acabar, você vai comer o seu celular? Você vai fazer o quê com esse dinheiro todo? Uhum. Entendeu? E, putz, mas eu posso construir um bunker, mas para o bunker existir, você precisa de algo que sustente esse bunker ao redor do bunker, Uhum. entendeu? Não tem o que fazer. A gente tem que cuidar do mundo que a gente tá, e cuidar do mundo que a gente tá é cuidar das pessoas também. Então fazer Uhum. diversidade é uma questão de sobrevivência.
As pessoas não Boa. conectam like com crédito. E é uma questão de que faz mais dinheiro, galera, faz mais dinheiro. Seja como o Duolingo, tenha coragem de falar umas coisas super porque o Duolingo pra mim eu adoro. Completamente surtado. As Uhum. pessoas começaram a fazer brincadeira que o Duolingo ficava chamando você pra voltar, né, volta e não sei o quê, e as pessoas falando: "Cara, o Duolingo tá aqui". Aí o pessoal de mídias dele falou: "Quer saber?" Testaram um negócio. Eles começaram a ameaçar a família das pessoas. "Eu tô com a sua família presa no meu porão. Se você não entrar no seu Duolingo agora, eu mato eles". Então, a pessoa de social media começou a fazer essas piadas, e aí eles entravam nas trends e nos memes, assim, a galera amava o Duolingo, porque o Duolingo provou que olha só o que acontece quando a gente resolve se comunicar, entender as pessoas, conhecer quem elas são, ouvir, escutativa, entrar, ouvir, dizer: "Estamos ouvindo". Por isso que as eleições dos Estados Unidos estão indo para onde estão indo, porque é a primeira vez em muitos anos que a gente tem uma pessoa que está concorrendo para lá nos Estados Unidos, né, está concorrendo a presidente que de fato está ouvindo. E de uma sessão com o público para outra já mudou o comportamento. Estava Uhum. fechando uma galera e falou: "Não, diga, queremos a mesma coisa". Porque se você não falar, se você não ouvir, as pessoas vão falar, elas vai ser pior. Então a conversa Boa. e a escutativa é a chave para todos os temas que a gente falou hoje. Cara, incrível, Renato, assim, fechamos com chave de ouro esse episódio. Eu acho que, assim, eu já até falei, né, é um tema que eu acho que a gente deveria, assim, desdobrar em mais horas, né, e não em minutos, mas foi incrível ter essa visão sua aqui. E para a gente fechar nesses últimos minutinhos, pô, Renato, primeiro eu queria que você indicasse para gente algum conteúdo, algum livro, material que, de certa forma, vai trazer uma profundidade maior no que você disse. E para fechar, né, como o Rocket Lab ele nasce para ser uma rede, a gente queria que você indicasse alguém para estar participando aqui no podcast que você acha que faria sentido, que vai ser o maior prazer a gente poder convidar. Perfeito. Bom, de indicação de conteúdo, eu tenho algumas coisas diferentes, tá. Eu vou me expor agora. Eu não sou uma pessoa muito boa de ler livro não, tá. Não sou muito de ler livro. "Ai, que vergonha". Eu sei, eu sei. É difícil, tem TDAH, essa é a desculpa que eu uso. "Ai, tem TDAH, gente". Então, pra Uhum. mim, tem o canal, tem uma drag queen chamada Rita Von Hunt. Ela é um gênio. Sim, genial. Fala de vários assuntos diferentes, explicou tudo o que tá acontecendo em Gaza, por exemplo, maravilhosamente bem da onde vem e por que acontece. Assim, em temas gerais, mas principalmente pra entender mais sobre a vivência LGBTQIAP+, perfeito nome. E aí quando a gente fala do mundo do trabalho, talvez mas aí eu tô enviesado, né, porque os conteúdos da Ana são muito bons na minha visão, mas é porque eu me conecto muito com os conteúdos dela, porque eles falam uma linguagem que eu gosto, né. Então os conteúdos da Ana, que ela tem um podcast que chama Sorrindo no Caos, que representa muito bem o desespero, porém é bastante informativo, é bem legal. E ela tem um livro que chama Desista, que basicamente fala sobre que é da ONG, né, que fala basicamente sobre fala muito do feminino, mas desse processo de desistir do que você vai desistir para você não desistir de si mesmo, é basicamente esse processo, né. Então são Uhum. conteúdos que eu gosto muito, que ajudam a aprofundar um pouquinho nesses conteúdos que a gente falou, né. E geração Z, o melhor conteúdo é conversa com essa galera. Ouça o que eles têm a dizer, tá. Boa. Fala com esse ser humano de 20 e poucos anos e ouve, porque eles vão dar opinião. Se tem uma galera que gosta da opinião, eles vão dar opinião. E vão falar as merda? Uhum. Vão, porque ninguém aqui era perfeito aos 20 e poucos anos. Ninguém aqui fazia tudo maravilhosamente bem aos 20 e poucos anos, incrível e maravilhoso, Uhum. né. Ninguém era ser humano perfeito. Então calma, vamos respirar um pouco aqui na expectativa. Agora, pessoa para conversar, eu conheci ela faz pouco tempo e eu acho que a gente precisa conversar com ela, porque a visão dela é algo que precisa ser falado do ponto de vista de performance. O nome dela é Lígia Dinardo, e ela tem uma história incrível que precisa ser escutada, tá, pelas coisas que Boa. ela faz no trabalho. É um jeito de liderar a empresa, de gerir que desafia, que deu certo e desafia vários desses conceitos que a gente tem de seniorizar gente, de que não tem um tempo pra gente júnior. E ela acredita num ponto de vista de performance que é poderosíssimo, onde ela inclui Boa. todos esses aspectos do ser humano como uma performance real. E é isso que ela tá fazendo hoje na empresa atual dela. E e eu assim, se o mundo puder conhecer essa mulher, eu jogaria, sei lá, onde eu posso mais jogar essa mulher, entendeu? Mas a gente precisa conversar com ela, porque o que ela tem pra oferecer é necessário.
e continua a Boa. conversa que a gente está tendo hoje. Com certeza, vai ser um prazer, gente. Eu pego o contato dela com você depois, para a gente poder trazer ela aqui. E, Renato, pô, te agradecer muito por esse tempo, por ter trazido, né, esses temas, né, que estão em voga, porém pouco discutidos, com uma camada mais profunda, com análise e menos achismo, né, e mais ali análise mesmo. Pô, eu acho que a gente conseguiu trazer várias verticais interessantes aqui para a galera que está ouvindo a gente, né? Assim, hoje a gente vê que tem bastante empreendedores e líderes de marketing aqui, então eu acho que o recado foi muito bem dado, né? Para essa turma. E, pô, queria te agradecer aí mais uma vez por esse tempo, que realmente foi um episódio incrível aqui, viu? Tá ótimo, gente. Obrigado, muito obrigado pelo tempo, pelo espaço. Se você gostou do que eu falei, meu nome é Renato. Se você não gostou do que eu falei, meu nome é Pedro Paulo, tá, gente? Obrigado. Tchau pra Pô, vocês. deixa suas redes sociais aí, Renato, para quem quiser te seguir, consumir mais conteúdo seu, pô, fica à vontade. Perfeito. Meu conteúdo tá principalmente no Instagram, e mais no Instagram, no LinkedIn, mas também pode adicionar no LinkedIn. Como meu nome tá aparecendo aqui nesse negocinho aqui, Renato Herman, e aí eu vou dizer pra você seguir esse negocinho aqui, porque é com 2 R's, 2 N. A minha vida inteira todo mundo errou esse negócio. Então olha aqui, ó, é esse negócio, é Renato Herman, tudo junto, você pum, tá lá. Estou ali. Boa. Boa. Fechou, Renato. Brigadão, viu? Forte abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.